Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. O trabalhador imigrante em Nova Serrana e sua religião. Como o imigrante organiza sua vida cotidiana e vive suas crenças religiosas nessa cidade? No programa de hoje, eu converso com Carlos Henrique Correia Sena, doutor em Ciências Sociais pela PUC Minas. Ele, sacerdote católico, veio falar sobre o trabalhador imigrante em Nova Serrana e sua religião. Processo migratório e religião é o tema do Religare de hoje. Seja bem-vindo, Padre Carlos, um prazer recebê-lo aqui no Religare. É um prazer muito grande estar aqui. Você também pode nos acompanhar pelo canal Religare Conhecimento e Religião no YouTube. Se inscreva em nosso canal, comente os nossos vídeos e compartilhe o Religare com seus amigos. Carlos, você fez uma pesquisa agora muito interessante sobre essa questão da imigração e religião, escolheu o município de Nova Serrana. Fala um pouco para a gente por que escolher essa relação, imigração, religião, escolher Nova Serrana, como é que você decidiu chegar a esse tema, não? Sim, na pesquisa de mestrado, né, eu estudei sobre mediatização do campo religioso. Inclusive veio aqui no Religare falar sobre esse trabalho também. E depois do mestrado, eu comecei a pesquisar sobre celebridades midiáticas religiosas. E encontrei em Divinópolis o padre Christian Shankar, que é um padre midiático também. Ele se oferece para fazer palestras em empresas, ele tem um site muito interessante, o site dele, que ajuda muitas pessoas e tudo. E aí eu descobri que o padre Christian, ele faz palestras em empresas, indústrias de calçados em Nova Serrana. Que é o forte na região, né? Que é o forte. Eu comecei a pensar, ué, quem é Nova Serrana? Onde que fica Nova Serrana? Eu não conhecia também, né? E por que o padre vai às empresas fazer essa palestra? Para quem que ele faz essas palestras? Aí pronto, vou aos dados do IBGE, descubro Nova Serrana, que teve um crescimento demográfico de 96% de 2000 a 2010, quer dizer, um número bastante significativo. Em uma única década. Em uma única década, 96%. E é claro que quando cresce uma cidade tão rapidamente, é a defasagem na infraestrutura, sabe? Como que vivem essas pessoas, como que estão vivendo essas pessoas. Comecei a pensar sobre isso. Sim. E a partir daí montei um projeto e quis pesquisar sobre isso. E aí quis ver a questão da religião ali. Por que a religião tem de diferente mas ali? Crescendo a cidade, cresce também a oferta religiosa, sabe? E também pelos dados do IBGE, eu descubro que a religião evangélica, ela cresce 355%, enquanto que a religião católica, se tratando de números de seguidores, né, de adeptos, enquanto que a religião católica cresceu nesta mesma década 50%. Então tem também uma diferença de 300% aí, sabe? Então, acima da média nacional. Aí eu quero saber, quando eu constato essa realidade de crescimento da cidade, quando eu constato que há em Nova Serrana um marco simbólico da segregação, que é a BR-262. De um lado, a parte antiga, a classe mais privilegiada da cidade, né, a classe mais alta, e do outro lado da BR, a camada assim, dividido. Justo dividido. A camada mais pobre e os imigrantes. A maioria dos imigrantes reside nesse lado. E essas pessoas, elas vieram de onde? Em geral, assim. Em geral, 342 municípios do Brasil, né? A maioria do norte de Minas, do Ceará e Bahia. Mas também temos de outros estados do Nordeste. E vive com que qualidade de vida, Carlos? A qualidade é bem precária. Aliás, hoje em dia, a gente encontra construções de alvenaria inacabadas. Mas em 2006, 2008, até 2010, muitos moravam debaixo de lonas, sabe? Esses plásticos mesmo, preto, amarelo, sabe? Vinham e se estabeleciam, invadiam algum território ali e por ali ficavam, né? Hoje a gente encontra muita construção de alvenaria, com telha de amianto, mas em situações bem precárias. E essa indústria calçadista, assim que fala, ela consegue absorver todo esse contingente populacional que migra para
para Nova Serrana? A indústria calçadista de Nova Serrana, ela cresceu demais. De 2003, né? Aliás, ela começa lá atrás, em 1980, o crescimento dessa indústria, né? Que tinha lá algumas empresas e aos poucos já encontraram com 100 empresas. Depois, hoje tem mais de 1.000 empresas de calçados em Nova Serrana. E ela dá conta de absorver essa mão de obra, mesmo que uma mão de obra não qualificada. Dá para encaixotar um sapato, dá para passar uma cola num solado, sabe? E ela absorve tudo isso, né? Paga pouco os seus funcionários, sabe? E ela vai se desenvolvendo, contando com essa mão de obra que vem de todos esses lugares do Brasil. Sim. Na pesquisa que você fez, o título é muito interessante, né? Coisar sapatos e calçar a vida. Porque muitos dos entrevistados, imigrantes, me respondiam assim, quando eu lhes perguntava: o que você faz na empresa de calçados? Ele falou assim: eu trabalho de coisar sapatos. Ou seja, a não capacitação dá para ele a possibilidade de reconhecer coisando esse sapato. Ele não dá conta, ele não sabe o que ele faz. E também a produção em série, né? O esquema Fordismo, né? Ele passa cola numa sola e o sapato pronto lá na frente, ele nunca nem calçou, sabe? Então é melhor ele coisar o sapato, né? O calçar a vida está na rede de sociabilidade. Está com os amigos no final de semana, no churrasquinho que eles fazem na rua, porque as casas são muito apertadas e não cabe todo mundo, não tem quintal nem nada, então faz às vezes na rua mesmo, na frente da casa. E ali ele vai calçando a sua vida, ou seja, ele vai equilibrando a sua vida, a saudade, os relacionamentos e também a religião, que é um fator muito importante na vida dele, Sim. Onde num primeiro momento ele busca a sobrevivência. Estou querendo deixar a religião para o segundo bloco, por isso que eu queria agora colocar e como é que é o imigrante, o nativo, a relação, né, desses dois grupos e a BR ali no meio. Sim, há um conflito, claro que há um conflito. Eles sempre são segregados, né, dos nativos. Né? Há sempre uma fala dos nativos, geralmente assim: cresceu a violência por causa dos imigrantes. Cresceu essas periferias todas por causa do imigrante. Então sempre ele é o culpado ali, ele é o estranho no ninho. Não é? Nós só arquivamos na biblioteca pública publicações da Igreja Católica, porque nós somos católicos. Os a nativos Igreja são católicos. evangélica vem com os imigrantes, sabe? Então, o discurso, ele marginaliza sempre aquele Sim. que chega, ao mesmo tempo que há um reconhecimento dos empresários, dos líderes religiosos, que sem os imigrantes, a indústria calçadista não chegaria onde ela chegou. Entendo. Sabe? E começando a falar, então, já sinalizamos, começando por falar em religião, né? Essa relação entre a religião dos nativos e a religião dos imigrantes, eles levam, né, as igrejas evangélicas, né, ou as igrejas evangélicas consigo, né? Eles chegam evangélicos ou eles se transformam em evangélicos? Você conseguiu perceber? Percebi. Essa questão? Há uma migração também para outras religiões, outras igrejas cristãs, estando ali. Como há pessoas que eram evangélicas e que chegaram em Nova Serrana e se tornaram católicas. É um número bastante reduzido, mas também nós temos isso lá, sabe? Sim. Mas a maioria das pessoas que vêm de fora, sabe, chega como um perdedor. Chega cansada, chega com uma autoestima baixa, chega sozinha, por mais que tenha tido o apoio dos familiares, mas a maioria vem sozinho, vem tentar ganhar a vida. Alguns conservam o sonho de vencer e trazer a família. Né? O sonho da casa própria ele é muito forte na vida daquelas pessoas.
geralmente eles se esforçam e compram alguns lotes, né? Um lote longe, ou bem na periferia, ou até em outra cidade da microrregião de Divinópolis. Sabe que vem muitas pessoas também de fora diariamente para trabalhar em Nova Serrana. Então, onde eles acham um lote mais barato, alguma coisa, e então eles querem construir a sua vida ali para trazer a sua família. Voltar? Sabe? Não, não tem essa questão. Eu estou aqui, Não, mas eu vou voltar há para... também, há também, porque na imigração a gente encontra uma explicação daqueles dois mitos do Ulisses, que sempre quer voltar, voltar para suas origens, voltar para sua Helena, e do Jasão, que ele não quer voltar para sua origem, mas o que te satisfaz é a poeira da estrada. Ele quer dar continuidade. Ele vai para outras cidades, Entendo. sabe? Então ele está ali de passagem, sabe? Agora, a maioria que então encontra com os seus interesses satisfeitos na cidade, apesar do salário baixo, apesar da vida precária, ele estabelece morada. E ali ele constitui família, e ele considera a cidade como sua cidade, sabe? É aqui que eu escolhi para viver. Sim. Né? A gente tem esses depoimentos também. Bom, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com Religare, Conhecimento e Religião. Aqui comigo está Carlos Henrique Correia Sena, sacerdote católico, doutor em Ciências Sociais pela PUC Minas. Na nossa conversa, nós estamos falando sobre o trabalhador imigrante em Nova Serrana e a relação que ele tem com a religião. Processo migratório e religião é então o tema do Religare de hoje. Vamos concentrar nessa temática da religião. Nós já começamos falando sobre isso no primeiro bloco. Essas igrejas que atendem esse público imigrante, majoritariamente são igrejas pentecostais e neopentecostais. Sim, Não? sim, nós temos muitas igrejas. Houve um crescimento assustador, né, nessa década, de 2000 a 2010. Você falava algo em torno de uns 355%, né, que foi o crescimento das igrejas e dos seus adeptos. Há um investimento muito grande de todas elas para a captação de novos e fidelização dos seus adeptos. Há um controle institucional, né, das várias faixas etárias, sabe, dos adeptos, desde criança, de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 10, de 10 a 17, sabe, onde Sim. ministros da igreja acompanham essas faixas, sabe, tipo um movimento de coerção mesmo, de acompanhá-los na escola, de acompanhar na família. E se esses jovens ou se essas crianças não correspondem com o que lhes foi pedido, sabe, eles sofrem alguma sanção dentro da comunidade religiosa, sabe? Sim. Isso é muito sério lá em Nova Serrana, né? Eu penso que deve ser prática de outras igrejas em outros lugares também, mas lá é muito forte isso por ser uma cidade menor e tudo. Sim. E os depoimentos dos líderes religiosos atestam essas coisas. Perguntando para o doutor em Ciências Sociais, né? Como é que você interpreta esse crescimento tão significativo? Bem, aí entra a questão da sensibilidade do imigrante para com aquele que o acolhe, sabe? A pessoa que chega sozinha, sem a sua rede de sociabilidade, sem a sua família e seus amigos, de repente ele precisa sobreviver de alguma forma. Tudo bem que a empresa lhe dá um salário precário, mas dá. Mas não é só aquele salário que ele precisa de mais alguma coisa. Então ele procura, ele encontra uma porta aberta, ele encontra as igrejas, às vezes, iguais às casas deles. Por quê? Porque são uma garagem, uma porta de garagem que se abre, ou uma construção também de tijolos, e ele se sente acolhido, ele começa a se identificar com aquele espaço,
não é? E ali ele recebe, primeiro, a acolhida, segundo, uma doutrinação, terceiro, um resgate da autoestima, sabe? E ele começa a encontrar os seus pares, sabe? No encontro dos pares, ele se sente seguro. Então, a segurança, sabe? Ele tem ali, né, o aconchego que ele estava precisando para dar conta de conviver naquela cidade. A vida dele é calçada. Sim, né? aí a religião exerce o papel de favorecer a sociabilidade. Favorece a rede de sociabilidade, né? A religião é uma rede de sociabilidade para ele, e ele se encontra com seus pares, ele começa a falar, aqui é minha casa, é como a nossa casa, nós somos irmãos, sabe? Então esse vínculo, né, fraterno, ele acontece, sabe? E ele então começa a participar e a querer dessa comunidade religiosa que apresenta para ele a satisfação dos seus interesses pessoais também. Tangíveis, né? Como alguém fala, vou me batizar para ganhar uma casa, porque o meu amigo batizou e Deus deu para ele uma casa, e intangível, que é esta possibilidade dele de se reconhecer como um vencedor. Sabe? Então, a Igreja Católica, ela não consegue produzir essa rede de sociabilidade? Eu ainda estou com um doutor em Ciências Sociais. Sim. Vou deixar o padre católico guardadinho aí. Sim. A Igreja Católica, ela tem um viés da evangelização, que é também pentecostal, que é a renovação carismática católica. Ela consegue muito pouco ainda, sabe, captar ou conservar os seus adeptos para que eles não migrem tanto para outras igrejas pela renovação carismática católica, sabe? Que também é um grupo coeso, né? Ela se estrutura nessa coesão, ela tem um controle, sabe? Ela propaga algumas ideologias que as igrejas pentecostais também propagam, ela utiliza de recursos como expressão corporal, a música, sabe? Muitas coisas que a igreja pentecostal também utiliza, né? Então, com isso, ela tipo que estanca um pouco a evasão, sabe? Mas ela não contribui para criar essa rede de sociabilidade. Para captação é muito pouco, né? É muito pouco. E nem para manter também. E nem para manter também. Pelo que nós percebemos, pela pesquisa que fizemos em Nova Serrana, sabe? Ainda há muito caminho a percorrer nesse sentido. Então, há uma sociologia da religião para as igrejas pentecostais e neopentecostais e uma outra para a católica? Eu não sei se a gente poderia dizer que há duas sociologias da religião, mas eu penso que a Igreja Católica ainda precisa rever muito, sabe? Até mesmo essa parte da opção pelo viés da evangelização pentecostal ou neopentecostal, porque ela ainda não deu conta, sabe, do que muitas igrejas evangélicas deram. Na questão da acolhida, a gente ainda está muito precário, sabe? Essa questão da rede de sociabilidade, a gente ainda tem Agora já é o Padre Carlos falando. Nós já estamos precários. Precários, Então, quando eu falo nós, né? É o Padre Carlos. Mas ainda falta muito, eu penso, sabe? Sim. E não sei se dá para falar que existem duas sociologias da religião, mas eu penso que dá para enxergar dois campos onde um já está bem articulado, sabe? E o outro quer se articular, sabe? E ainda não deu conta de se articular. Eu não sei por não ter assumido ainda uma posição ou uma articulação para o que ele gostaria, para onde ele gostaria de chegar. Eu quando perguntei isso, eu estava aqui me lembrando, porque logo no início da nossa conversa você falava que o catolicismo, identificado pelos nativos como
não é, a sua igreja, não é, o seu discurso religioso, não é, e ao passo que as igrejas pentecostais e as igrejas neopentecostais, que são segmentos também distintos, né, representam a experiência religiosa dos imigrantes. Então, parece que haver aí um outro tipo de rede de sociabilidade destinada a um outro público. Tem uma coisa que não podemos deixar de falar. A religião católica em Nova Serrana, ela é sustentada ou tem muita participação dos empresários, dos políticos, sabe? Principalmente a Igreja Central, a Igreja São Sebastião, ela tem essa participação muito forte deles. A Igreja do Bairro Industrial também tem a participação muito forte. Eles são ministros da Eucaristia, são os ministros da Palavra, sabe? Eu penso que isso também segrega, isso também apresenta uma certa dificuldade nessa participação deles, apresenta uma certa dificuldade dos imigrantes de chegar, sabe? Tipo, a religião do patrão, né? A religião do dos patrão, ricos, a religião do dos poder. ricos, a igreja dos ricos, a igreja, sabe? Eu ouvi isso, sabe? Você ouviu? Eu ouvi isso em depoimentos informais. Essa igreja é a igreja dos ricos, sabe? Então, a nossa igreja é diferente. As estruturas das igrejas lá, dependendo do bairro, você vê direitinho, né? As classes que participam delas. É muito interessante. Apontei isso também na minha tese. Mas eu gostaria de apontar uma outra coisa. O poder público. Até então, eles sempre foram eleitos para o cargo do poder executivo empresários católicos nativos, sabe? Um dado curioso, que da última eleição foi um corretor de imóveis imigrante evangélico, sabe? Para o executivo municipal? Isso para mim é muito significativo, sabe? Essas eleições agora, de 2016. Nessas eleições de 2016. E houve também uma mudança de 50% da Câmara Municipal. Isso também é importante, porque entraram muitos evangélicos. Sim. Novas sociabilidades em Nova Serrana. Novas sociabilidades em Nova Serrana. Padre Carlos, um prazer recebê-lo aqui. Parabéns pela sua pesquisa. Sim, obrigado. Acho que ainda temos aí um caminho para percorrer. É. E colegas de área, né, de interesse de pesquisa sobre a religião, nesse horizonte das ciências sociais, como você tem trabalhado. Estou às ordens, viu? Muito obrigado, agradeço a todos. Sim. Estamos aí. E aqui na TV Horizonte está em casa, né? Ah, sim. Muito bom. Olha, o Religare, Conhecimento e Religião, é um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas, como você sabe. Você pode conhecer as nossas atividades, os nossos cursos, especialização, mestrado, doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Religare de hoje fica por aqui. Obrigado à nossa equipe, obrigado aos colaboradores e colaboradoras da campanha Faço Parte e a você que também nos acompanha. Um abraço muito cordial. Até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião.